conversa agora com ele, Rômulo Pinheiro, ele que é colunista aqui da CBN Amazônia, professor universitário, advogado. Vamos falar de assédio eleitoral no trabalho. O que a gente pensa sobre isso? Como configura assédio eleitoral no trabalho? O que pode ser, por exemplo, aquele pedido do seu chefe, quem sabe, na iniciativa privada, você que, por exemplo, é um funcionário público, não é concursado, aquele cargo de confiança, aquele DAS, é pressionado aí, quem sabe, para votar em candidato A, B, C ou D, enfim, todo o nosso alfabeto. Rômulo explica tudo pra gente a partir de agora. Tudo bem, Rômulo? Bom dia para você. Muito bom dia, meu amigo Max Souza. Um forte abraço aí pro Dayan. E vocês sabem que em Brasília nós não temos eleições municipais, não existe, né? Nós temos eleições só de 4 em 4 anos, então a gente está bastante afastado dessas pressões eleitorais, mas acompanhando sempre, volta e meia, essas cadeiradas que a vida dá nos outros aí nas eleições. Rômulo, aquele abraço, amigo. Bom demais conversar contigo sobre um assunto importante e necessário para a nossa audiência nesse período eleitoral. Nem fala em cadeirada, Rômulo, não fala, meu amigo. Eu captei a mensagem. Eu pensei que eu tinha visto tudo na política, mas eu entendi que eu não vi nada ainda. Infelizmente. E assim, né, não tem como a gente negar que foi uma coisa bem curiosa, uma coisa que pelo papo, por toda aquela conversa, gerou, claro, muitos memes na internet, se torna uma coisa engraçada, mas quando você tem dois candidatos que no caso vão para vias de fato, né? Inclusive um é agredido dentro de um debate onde era para discordar, concordar, propor ideias, questionar, aí perde completamente o sentido, né? Então, é dentro de tudo isso que a gente vai conversar com o Rômulo para entender um pouquinho também aí sobre essa questão. Agora, Rômulo, assédio eleitoral no trabalho. Primeiro, começa definindo o que é um assédio eleitoral para depois a gente começar com outras perguntas. Max, a questão a referência à tal cadeirada não foi por acaso, não, porque você imagina uma situação de violência no ambiente eleitoral, seja num debate, ou seja numa relação profissional ou pessoal, você imagina que esse tipo de violência vem aumentando consideravelmente. Nós vemos pessoas que já morreram, inclusive em razão de discussões políticas, e essa relação num ambiente de trabalho, ela se torna ainda mais complexa, porque, em geral, os empregados estão numa posição de subordinação aos empregadores, aos superiores hierárquicos, e acabam sendo mais vulneráveis a essas circunstâncias. Então, se você puder, criar uma definição de assédio eleitoral, você pode dizer que é qualquer tipo de pressão, intimidação, ou até mesmo uma coação que se exerce sobre uma pessoa, geralmente um funcionário, para que ele vote em alguém ou para que ele manifeste um apoio a um determinado candidato ou um partido político contra a vontade dele. Geralmente isso acontece através de ameaça, é muito comum a oferta de benefícios, ou então aquelas supostas consequências negativas. Olha, caso você não concorde, vai acontecer tal coisa muito ruim aqui na empresa. Então, esses são os casos mais comuns de assédio eleitoral que a gente conhece. Assim, Rômulo, a destacar, para a gente estar nesse período eleitoral, onde tem caminhada, tem bandeirada, então, aquele convite / convocação do empregador para o seu colaborador. Fulano, olha, logo mais, 5 da tarde, tem uma bandeirada, meu candidato vai estar lá, e você está convidado. Mas só que a forma que ele fala não é um convite, é uma convocação. E vai na linha que você tá colocando para a nossa audiência. E aí, Dayana, vocês conseguem visualizar, nós conseguimos visualizar várias situações dentro de empresas nas quais há desvio de funções em geral, então o funcionário querendo mostrar serviço ou então mostrar a sua disponibilidade, acaba fazendo coisas que não são aquilo que foram pactuados no contrato de trabalho, mas também nesses momentos onde há uma pressão eleitoral para que o candidato X, Y ou Z apoie a empresa, porque a empresa vai crescer a partir do candidato X que se eleger, isso acaba gerando um impacto muito forte
para os funcionários que, por medo, muitas vezes, de perder o próprio emprego ou de perder a oportunidade de crescimento dentro da própria empresa, às vezes, em geral, há uma pressão deliberada mesmo, ou seja, olha, se você não votar no candidato X, a empresa vai mal, vou ter que demitir todo mundo. Então, isso acaba sendo um elemento catalisador, ou seja, potencializador de novos e constantes ambientes de pressão dentro de uma empresa. A gente percebe isso em empresas grandes, médias e pequenas. Infelizmente, esse tipo de pressão vem sendo deliberado. Nós tivemos, então, Dayan e Max, nas últimas eleições, uma empresa muito grande, conhecida, inclusive, em que o dono até midiático fez um comício, gravou esse comício dentro da empresa, aliás, comício não, uma palestra sobre isso, e o dono dizia claramente, se o candidato X não ganhar, nossa empresa vai perder faturamento, eu vou ter que demitir vocês. Então, nos ajudem, porque dessa forma nós iremos garantir os empregos de toda uma cadeia que nós temos no Brasil inteiro. Isso tudo acaba influenciando diretamente, de maneira negativa, o funcionário que, mesmo que não queira votar, ele vai pensar imediatamente na manutenção do seu próprio emprego. Então, você já tem um ambiente tóxico e negativo a partir desse momento, deliberadamente ou até mesmo de maneira que a gente chama subreptícia, né? Ou seja, simulada, induzida, mas tudo leva a essas pressões indevidas no ambiente de trabalho. Agora, trago um dado aqui, inclusive do TSE, porque houve, né, na abertura da sessão plenária da última quinta-feira, dia 12, a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, ela informou aos presentes que houve o registro de mais de 300 denúncias de assédio eleitoral só esse ano, hein? De acordo com os dados do Ministério Público do Trabalho. E vale a gente lembrar, né, que é crime o servidor público valer-se da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, a pena de 6 meses de detenção mais a multa. Então, Rômulo, diante de todo esse cenário que a gente imagina, por exemplo, aqui, quais são, mais ou menos, alguns comportamentos que configuram um assédio? Por exemplo, o assédio eleitoral. O fulano chega lá principalmente para o seu subordinado. Fulano, você não acha que você pode ir lá? Bora lá dar essa força. Você acha que isso é aceitável? O que não seria aceitável a partir de um convite, assim, meio que informal, Rômulo? Então, é uma pergunta muito importante, Max, porque a linha que divide essa solicitação, esse convite, a linha que divide isso de uma pressão exercida no ambiente de trabalho é muito tênue, é muito estreita essa margem de interpretação. Porque há circunstâncias em que as pessoas são colegas de trabalho e têm liberdade até para conversar entre si sobre o que é a opinião política, sobre conversar com um colega a respeito de um candidato ser melhor ou pior na avaliação pessoal. Então é muito complexa essa definição. Mas, por outro lado, Max, há uma circunstância que torna também muito clara a pressão. Se dá quando, em geral, há um tipo, ou mínimo que seja, de posição hierárquica de um para o outro. Porque, note, o assédio eleitoral não determina necessariamente que a pessoa tenha que estar acima do outro na cadeia da empresa, na cadeia hierárquica da empresa. Mas, em geral, esse tipo de posicionamento, ou quando não é acima hierarquicamente, mas quando não há essa abertura entre colegas para falar sobre isso. Porque, em geral, às vezes o colega está na mesma posição hierárquica, mas nunca abriu essa oportunidade para o outro colega discutir ou conversar a respeito disso. E aí você tem, nesse momento específico, também uma pressão para que esse empregado vote um candidato específico, ou que sugira que determinado partido político, se ganhar, vai resultar benefícios, promoções, aumento salarial, ou então o contrário, caso não ganhe, nós teremos aí demissões, rebaixamentos, formas de punição, porque o empregado não votou como solicitado, e o mais comum que é essa solicitação, essa exigência que esses funcionários participem dessas atividades políticas, geralmente comícios, campanhas. Então, de diferenciar aquilo que é uma conversa, uma solicitação ou algo que é de algo de boa vontade, de uma pressão, não é tão simples. Mas a gente pode entender esse contexto, Max, quando nunca houve abertura
mesmo entre colegas de mesmo nível hierárquico na empresa, quando nunca houve uma abertura e de repente alguém vai lá e sugere, amando geralmente de outra pessoa. Então nós temos processo, é muito comum em processo, no TSE a gente vê alguns também a respeito, nesse sentido. Então o empregador ele acaba captando algum funcionário específico para que esse seja intermediário perante os outros, para não ficar muito clara essa relação de pressão. Isso também configura um assédio nas relações de trabalho, um assédio eleitoral nas relações de trabalho. Quem vai delimitar isso, ou seja, se houve ou não, é o caso real, é a situação real que vai ser levada às autoridades para julgamento. Max, eu vou deixar uma pergunta no ar, a gente já vai para o nosso intervalo. Rômulo, esse colaborador identificou esse assédio eleitoral na questão de reunir provas contra esse empregador. De que forma essas provas vão possibilitar ele entrar com processo contra esse empregador, contra a empresa e levar à justiça? Queria que tu colocasse para a gente. Próximo bloco, né, Max? Que a gente vai no nosso intervalo agora. Isso, bora pro intervalo rapidinho, o Rômulo vai ficar com a gente, né, Rômulo? Aí depois a gente comenta um pouco mais. Com certeza. 11h18, intervalo. Quarta-feira, 17 de setembro de 2024. A gente retorna e a conversa continua com o Rômulo Pinheiro, nosso colunista aqui da CBN Amazônia. A pauta dentro do Pautas do Dia é assédio eleitoral no trabalho. Daí, Andrade, você fez uma pergunta, pode até recapitular aí para o nosso querido Rômulo Pinheiro para a gente continuar esse bate-papo. Isso, antes do intervalo, o Max e a nossa audiência, eu perguntei ao Rômulo. Esse colaborador identificou esse abuso eleitoral e nessa busca de reunir provas e para levar junto à justiça. Como é que ele pode proceder, este colaborador, se porventura não se sentir confiável em compartilhar isso com um colega dentro da empresa? Olha, Dayan, há algum tempo atrás se discutia se a Justiça Eleitoral tinha instrumento de apuração e fiscalização desse tipo de conduta, porque havia poucos servidores, a estrutura não era suficiente para a quantidade imensa de denúncias que aconteciam. Mas, dos últimos anos, a Justiça Eleitoral vem mostrando aí uma estrutura melhor. Aqui no TSE, em Brasília, conseguiu-se estabelecer, então, uma forma de exercício e fiscalização bem eficaz. Nos estados também, os tribunais regionais eleitorais têm mantido aí uma situação na qual há ainda falhas, mas consegue apurar grande parte das medidas. E esse tipo de situação, quando o funcionário se vê nessa circunstância, deve seguir a mesma regra que segue para outras circunstâncias quando está sofrendo algum tipo de abuso. Por exemplo, geralmente documentar essas ocorrências, guardando um registro de conversa, armazenando e-mails ou qualquer outra interação que a pessoa tenha ouvido ou chegado até ela, tentando documentar de alguma forma. Uma coisa importante, e uma das primeiras coisas, é procurar o RH da empresa, ou, em geral, empresas grandes têm canais específicos de denúncias a esse tipo de comportamento. E se mesmo assim essas coisas não surtirem efeito, aí nós temos aí as autoridades públicas que podem resolver, Ministério Público Eleitoral, sindicatos em geral, advogados, ou seja, pessoas que vão auxiliar esse funcionário a tentar pelo menos fazer evitar ou fazer cessar esse tipo de assédio contra a sua pessoa no ambiente de trabalho. E Rômulo, ainda nesse contexto, né, inclusive o que fazer a partir do momento em que se configura, ou que pelo menos a pessoa suspeita, né, do que pode ter acontecido naquele momento, de que maneira o assédio eleitoral ele pode afetar a cultura e a reputação daquela empresa? Porque assim, Rômulo, um consumidor, por exemplo, não digo nem um trabalhador, o consumidor quando vai a uma empresa, ele, se for bem atendido, pode não comprar. Se comprando, não comprando, mas se ele for bem tratado, se ele gostar do ambiente, ele vai indicar. Uma pessoa insatisfeita, seja com o produto ou até mesmo com o tratamento e tudo, a pessoa, se não gostou, ela vai falar mal, não adianta. E com as empresas isso não é diferente, Rômulo. Se às vezes, se o ambiente é ruim em relação a, quem sabe, pagamento, remuneração, algumas pessoas vão falar. E quando isso acontece em relação ao assédio eleitoral,
mancha ainda mais a imagem daquela empresa, porque é um pouquinho complicado. Já pensou? Olha, fulano, se um dia tiver oportunidade, não vai para aquela empresa, porque lá é a sede eleitoral direto. Deve ter muito isso, né, Rômulo? Ah, com certeza, Max. E nós vivemos aí um movimento, de certa forma, curioso nos últimos anos, que nós tivemos um acirramento muito grande das tensões políticas no país a partir de 2016 em diante, a eleição de 2018 bastante virulenta, e ocorreu um fenômeno que antes era de maneira muito difusa, mas o fenômeno de empresários donos de grandes corporações e empresas manifestando apoio político a determinado candidato e havendo boicote de grandes parcelas da comunidade, da sociedade, a esses produtos e serviços em razão da opção política daqueles empresários. Então, houve pessoas que, de fato, mesmo gostando do produto X ou Y daquela empresa, pararam de consumir e começaram a atacar ali os bons serviços, supostos bons serviços da empresa, em razão da opção política dos seus proprietários. Isso foi muito, e vem sendo muito comum de uns anos para cá. Então, para vocês terem uma ideia, numa relação ainda que eu não faço parte daquela corporação, mas eu sou um consumidor daquela corporação, então a opção política gera um efeito sim. Isso, com certeza, numa situação em que há um funcionário da empresa ali sofrendo um ataque diariamente ou frequentemente para que vote, deixe de votar, ou escolha ou participe de comícios, isso com certeza traz uma imagem muito negativa, não somente para aqueles que são os consumidores, mas daqueles que estão ali dentro da empresa e seus familiares. Então, isso gera uma perda de confiança dos funcionários na liderança e na empresa como um todo. Isso também gera uma imagem negativa, como eu já havia dito, com relação ao público. Isso afeta essa marca empregadora. Isso também acaba diminuindo o engajamento dos funcionários lá nas atividades e aumentando essa rotatividade. Ou seja, vai prejudicar, com certeza, o desempenho da empresa nas suas atividades. Então, isso é um círculo que com certeza traz uma gama de vícios que vai levar tanto a problemas para o funcionário que sofre o assédio, mas também, com absoluta certeza, para a cultura da empresa e para a reputação da empresa perante a sociedade. Bom, já são 11 horas e 28 minutos. Rômulo, diante de tudo isso que a gente conversou, se quiser deixar uma mensagem final, a gente tem um minutinho. Tudo que já foi dito aqui por você, em relação às perguntas do Dayan, o que já foi perguntado por mim também, fica à vontade para deixar um último recado para esse trabalhador, para esse funcionário, né, que pode estar passando por algum assédio eleitoral. Então, o microfone é seu agora também. Aqui nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nosso público aqui é variado, mas é importante que as pessoas não tenham medo. Por quê? Porque documentalmente, tendo essa base, essas ações, essas pressões vão acabar sendo investigadas e a tendência é serem diminuídas. Existem muitos canais que garantem esse sigilo inicial para que seja feita uma apuração preliminar, para só depois isso virar um processo ou uma apuração mais profunda. Então, que não se sintam constrangidas ou com medo de perder o emprego, porque as autoridades garantem e sabem que há uma vulnerabilidade do funcionário nessas circunstâncias. Então, procurem as autoridades competentes, Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Eleitoral é muito importante nessas funções, sindicatos auxiliam bastante, advogados, mas o mais importante nós precisamos colocar uma cultura também nas empresas de como isso afeta a produtividade delas, afeta a reputação. Então, para ambos os lados, é muito ruim esse tipo de conduta. Para finalizar, a gente sempre traz aqui, o nosso ouvinte sempre manda mensagem. Hoje, quem está acompanhando a gente, minha amiga Aline Valois, está nos acompanhando aqui, ou vários ouvintes mandando mensagens aqui. Então, registrar a nossa audiência sempre qualificada aqui na Rádio CBN. Muito legal, Rômulo. Muito obrigado pela contribuição e pelo tema, viu? Até a próxima. Estaremos amanhã, tá em Coluna CBN, Conexão Brasília, 11h30. Espero todo mundo aqui, quarta-feira. Forte abraço. Forte abraço, Rômulo. Obrigado. Até mais. Daí Andrade,
Conheci muito mais agora sobre assédio eleitoral no trabalho. Estou por dentro, vou avisar todo mundo, vou conversar muito mais com os meus amigos e familiares sobre essa questão. Importante, né, Dayan? Diga lá.